dominado a nossa mente. A verdade é que nós somos servos daquilo que tem ocupado a nossa mente. E se nós somos servos daquilo que tem ocupado a nossa mente, você fica feliz com essa notícia ou isso te preocupa? Quem sabe preocupações, medos, aflições têm ocupado a sua mente. Então isso quer dizer que você tem sido servo, escravo dessas aflições, preocupações, ansiedade, remorso. O que tem ocupado a sua mente? A palavra do Senhor nos diz sobre o que nós devemos pensar. E você já pensou sobre o que você tem pensado? Você já parou para refletir naquilo que você tem pensado? A verdade é que nós achamos que nós não temos domínio ou controle sobre a nossa mente, sobre o que nós pensamos. E hoje você vai entender que nós temos como dominar a nossa mente, dominar os nossos pensamentos. Olha o que a palavra do Senhor nos diz sobre aquilo que nós devemos pensar. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O Senhor Jesus, ele nos deixa exatamente escrito na sua palavra, no manual de vida, aquilo que nós devemos pensar, aquilo que nós devemos deixar tomar conta da nossa mente. E por achar que nós não temos controle sobre aquilo que nós pensamos, muitas vezes nós nos perdemos e nós deixamos a nossa mente nos levar para onde ela quer, aonde ela quiser, deixar ela solta e livre. E não, o Senhor, ele nos deixa instruções do que nós devemos pensar. A Bíblia nos deixa 8 filtros sobre aquilo que nós devemos pensar. E isso muitas vezes parece complexo para nós, né? Parece difícil. Como é que eu vou controlar o que eu estou pensando? Como é que eu vou controlar aquilo que passa na minha mente? A verdade é que nós não vamos controlar o que vem à nossa mente, mas nós temos o poder sim de controlar aquilo que nós vamos deixar permanecer na nossa mente. Olha o que a Bíblia continua nos dizendo sobre os nossos pensamentos. Isaías capítulo 26, versículo 3 diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja a mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A palavra do Senhor não nos diz que nós só vamos pensar naquilo que for bom, mas ele nos diz que a mente que está alicerçada e firmada em Deus desfrutará de paz. A nossa mente tem tido paz? Nós temos tido paz e tranquilidade na nossa mente? Ou a nossa mente tem ficado o tempo todo em guerra, em conflito, pensamentos que nós não temos tido controle de dominar? O Senhor, ele deixa na sua palavra que a mente que está firmada nele, essa desfrutará de paz. Porque uma mente que está centrada em Deus entende que o controle nunca foi nosso, mas sim que o controle sempre foi dele. E uma mente que está firmada em Cristo consegue descansar nele. Olha o que a palavra do Senhor diz lá em Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10 e o versículo 5. A parte B do versículo diz: levando cativo todo o pensamento em obediência a Cristo. Então, Paulo, ele está deixando claro para nós que nós não vamos conseguir controlar que pensamentos intrusivos venham à nossa mente, que pensamentos de preocupação venham à nossa mente, que pensamentos de remorso venham à nossa mente. Mas ele está falando
para nós levarmos cativos, prendermos esses pensamentos em obediência à palavra de Deus. Pensamentos intrusivos são inevitáveis. Eles vão bater na nossa mente, a porta do nosso coração, da nossa mente. O que diferencia um coração e uma mente que está firmada em Cristo e uma que está solta, né, a qualquer pensamento o que eu vou fazer quando um pensamento que contradiz a palavra de Deus vem à minha mente? O que eu vou fazer quando um pensamento de preocupação vem à minha mente? O que eu vou fazer quando um pensamento de mentira vem à minha mente? O que eu vou fazer quando um pensamento de remorso vem à minha mente? Eu vou levá-lo cativo. O que é isso? Eu vou confrontá-lo à luz da palavra, naquele exato momento. Por exemplo, quando um pensamento na minha mente vem, eu não vou dar conta disso. Eu posso confrontá-lo diretamente com: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou eu não vou conseguir isso, eu não vou dar conta disso. Eu não tenho condições de fazer isso, de realizar isso. Eu posso confrontar diretamente com: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é tanto bíblico, né? A palavra do Senhor nos manda levar cativo todo pensamento em obediência à sua palavra, mas também isso é terapêutico. Na psicologia nós entendemos que, né, quando nós pensamos e falamos em alto e bom som palavras que combatem pensamentos que estão afetando a nossa mente de forma negativa, isso traz a cura, né? Nós estamos ressignificando, é a ferramenta da ressignificação. Nós estamos ressignificando aquele pensamento, né? E dando um novo sentido àquele pensamento ou àquele sentimento. Então eu estou entregando para você hoje duas ferramentas importantíssimas, tanto espirituais quanto emocionais. E o que nós precisamos então para vencer a nossa mente? Nós precisamos conhecer as armas que nós temos. Quais armas que nós temos? A principal, a palavra de Deus. A principal arma que nós temos para combater o nosso eu, as nossas aflições, para vencer as nossas dores, é a palavra de Deus. Eu não vou conseguir vencer a mim mesma, aos pensamentos negativos, se eu não conhecer a palavra de Deus. Eu separei aqui 3 invasores, né, mais comuns que nós temos no nosso dia a dia, na nossa mente. E 3 invasores que mais permeiam e perturbam a nossa mente, que mais prendem a nossa mente. Primeiro, a ansiedade, né, que é a preocupação do futuro. Nós ficamos tentando resolver o hoje, agora, o que nós só podemos resolver depois, amanhã. E nós acabamos perdendo o agora, que é o que nós temos, porque a única coisa que nós temos de verdade é o agora, é esse momento, é esse instante. E a pergunta que fica é: o que você tem feito com o agora? Porque às vezes nós perdemos o agora por ficar presos no futuro e nós não conseguimos resolver nada, nem acabamos não conseguindo resolver, não dar conta nem do agora e muito menos do futuro, porque ele não nos pertence, ele não está nas nossas mãos, né? Então esse é um dos invasores mais comuns da nossa mente, a ansiedade. O segundo, e esse é muito forte, gente, isso é o que mais tem roubado a nossa mente, que é o remorso. E o que é o remorso? É remoer sentimentos. Por exemplo, eu deveria ter falado isso naquele momento. Eu deveria ter tomado essa atitude naquele momento. Sabe quando a gente está num momento ali de conflito, numa conversa muito importante, ou numa reunião, ou quando, né, estão nos apontando, nos acusando de algo, e nós ali naquele momento paralisamos, não sabemos o que falar, não sabemos como agir, e depois a gente fica remoendo aquilo. Eu deveria ter falado, eu deveria ter tomado essa atitude, né? A gente fica remoendo culpas,
mágoas, sentimentos que já passaram, momentos que já passaram e nós não vamos conseguir mudar. Mas isso fica ocupando a nossa mente. Mágoas passadas, remorsos passados, culpas passadas, que nós não conseguimos mudar, mas que ficam dominando a nossa mente. E nós acabamos ocupando todo o nosso dia, pensando, eu deveria ter falado isso, eu deveria ter tomado essa atitude, eu deveria ter agido diferente. E deixa eu te dizer uma coisa, você não vai conseguir mudar o passado, porque o passado não te pertence mais, o futuro não te pertence mais, o que nós temos é o presente, o que nós temos é o agora. E o terceiro e mais comum invasor, que costuma invadir e dominar a nossa mente durante o nosso dia é tentar dominar ou controlar ou adivinhar o que os outros estão pensando sobre nós. Gente, como isso rouba a nossa mente. Como isso tem roubado os nossos dias muitas vezes. Faz sentido para você tentar controlar o que os outros estão pensando sobre você? Faz sentido para você tentar controlar o que os outros estão falando sobre você? Não, não faz, né? Quando nós falamos sobre isso, quando nós verbalizamos isso, a gente para e pensa, poxa, não faz sentido nenhum eu tentar controlar e dominar o que os outros vão pensar e vão falar sobre mim. Muito menos faz sentido isso dominar a minha mente. Muito menos faz sentido isso dominar o meu dia, né? Então, assim, o que realmente tem tomado a nossa mente? Tem roubado o tempo com o que nós temos ocupado a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções durante o nosso dia. A palavra do Senhor nos faz refletir. E ela diz, eu não tenho agora a referência bíblica, mas eu vou deixar depois na descrição do vídeo essa referência. Mas a palavra do Senhor nos diz, aonde está o vosso coração, ali estará o vosso tesouro. Aonde está a nossa mente, aonde estão os nossos pensamentos, ali estará o nosso valor. E aonde tem estado a nossa mente? Aonde tem estado o nosso coração? Nós temos nos ocupado tantas vezes com ansiedade, com remorso, com tentar controlar o que os outros estão pensando ou o que os outros estão falando sobre nós, que não tem sobrado espaço na nossa mente, no nosso coração, com aquilo que realmente importa, que é aquilo que nós falamos no início do nosso devocional de hoje, com o que é bom, com o que é justo, com o que é de boa fama. Nisso, pensai. Então a palavra do Senhor nos diz e nos confronta nessa manhã, com o que nós temos ocupado a nossa mente durante o nosso dia. A palavra do Senhor vai nos dizer que a nossa mente terá paz quando nós firmarmos ela em Cristo, quando nós estivermos deixado e lançado sobre Ele todas as nossas preocupações. Se você soltar hoje, agora, nesse momento, se você largar diante do altar de Deus tudo aquilo que tem preocupado e te causar ansiedade e remorso, você vai conseguir ter paz na sua mente? Se a resposta for sim, então você precisa urgentemente lançar aos pés da cruz tudo aquilo que tem tirado a sua paz. Lançar aos pés de Jesus tudo aquilo que tem atormentado a sua mente e o seu coração. Lance aos pés dele. Jogue aos pés de Jesus, porque Jesus ele diz, lançando sobre mim toda a vossa ansiedade. Joga aos pés de Jesus tudo aquilo que você não tem controle, tudo aquilo que você não tem domínio, tudo aquilo que você não pode resolver com as suas mãos, porque isso só vai te adoecer, isso só vai tirar a sua paz, isso só vai tirar a sua alegria, só vai roubar a sua alegria, só vai roubar o seu agora, o seu hoje.
só vai roubar o seu desfrute do seu momento com a sua família, com aqueles que você ama. Então lança sobre ele todo o fardo que é pesado demais. E o que é pesado demais? Pastora, como eu vou saber o que é pesado demais para mim? É pesado demais para você o que você não consegue resolver. É simples. É pesado demais para você o que você não consegue controlar. Você não consegue controlar o seu amanhã. Você não consegue mais mudar o seu passado. E você não consegue ter controle sobre aquilo que as pessoas estão pensando ou achando ou falando sobre você. Então lança sobre o Senhor esse fardo que é pesado demais. E toma sobre ele o jugo dele. Ele fala, toma sobre mim o seu jugo, o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós nos sentimos mais leves quando nós paramos de tentar controlar o passado, controlar o presente e controlar o futuro. Gente, eu não sei o que está acontecendo, mas apareceu uns brilhos aqui pra mim, não sei se apareceu pra vocês, mas não sei o que aconteceu, não apertei nada, não sei o que está acontecendo. Mas enfim, pra mim passou agora. Então, gente, fica com isso, com essa palavra. Quando pensamentos contrários à palavra do Senhor tentarem dominar a sua mente ou vierem à sua mente, o que você vai fazer? Eu vou levar cativo todo pensamento em obediência à palavra de Deus. E para conseguir levar cativo todo pensamento, negativo, pensamento intrusivo, pensamento de remorso, de ansiedade, o que eu preciso? Eu preciso conhecer as armas que eu tenho. Que armas que eu tenho? A palavra de Deus. Então, para eu conseguir vencer o meu eu, a minha carne, a minha mente, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Fique com essa palavra nessa manhã. Esse foi o nosso devocional de hoje. Quero louvar a Deus pela vida de cada um que esteve aqui conosco e te dizer, você escolheu a boa parte hoje. Leve cativo todo pensamento em obediência à palavra de Deus. Todo pensamento que tenta tirar a sua paz, que tenta roubar a sua alegria, leve cativo. Amém? Deus abençoe a sua vida e que você possa desfrutar da paz e da alegria que só o Senhor pode dar. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe.